Sou o professor Paulo Alexandre, iniciando o vídeo aqui de resumo da teoria de geometria analítica e álgebra linear. Bom, pessoal, nesse resumo aqui é relativo à aula 4, 5 e 6. Nós vamos resumir tudo em um único vídeo sobre sistemas lineares, tá? Já falamos bastante. Vamos falar da introdução, né, de sistemas lineares, vamos falar de sistemas lineares de forma geral, vamos fazer uma revisãozinha da regra de Cramer, forma triangular e sistemas pela eliminação de Gauss. Bom, vamos lá, rapidinho. Lembrando mais uma vez que isso é só revisão, pessoal, não é aula, tá? A aula é na sala de aula, aula física, já falamos bastante disso. Tem material no site também e você tem que ler o livro, ok? Simplesmente um material a mais aqui, um materialzinho complementar. Vamos lá, o que é um sistema de equações lineares? Sistema, notação matemática, aquilo tudo que você deve resolver simultaneamente. Equações, tem que ter igualdade, né? Sabe disso, equação de primeiro grau, de segundo grau. E linear, as variáveis x, y, z, não pode ter potência, tá? Tem que ser simplesmente x, y e z. Que aqui nós vamos trocar, né? A propósito, o x é o nosso x1, ó, toda vez que tiver x. O y é o nosso x2 e o z é o nosso x3, né? A principal mudança aqui é a notação. Lembrando que a gente vai usar a notação de matriz. Até te falei nas aulas de matriz que está intimamente ligado, né? Resolução do sistema linear com matrizes. Bom, então, de maneira bem genérica, a notação bem resumida, né? A gente pode falar que um sistema linear vai ser escrito dessa maneira aqui, ó. Uma matriz A, matriz dos coeficientes. Já a gente dá uma olhada. Matriz X, já até falei, né? A gente vai usar na nossa aula a notação tudo maiúsculo, tá? Aqui eles estão usando minúsculo, ok? Mas nós vamos usar maiúsculo. Matriz das variáveis, ou das incógnitas. E B, matriz dos vetor constante, né? Ou matriz dos termos independentes, tá? Nosso primeiro exemplo aqui, então já falei, ó, no lugar do x se coloca x1, no lugar do y x2, para ficar bem simples de lembrar, ó, x2. A matriz A está aqui, é a matriz x maiúsculo. Por que tem que ser maiúsculo? Ó, porque tem um x minúsculo aqui, tá vendo? Você não pode confundir. Então, matriz sempre maiúsculo. E aqui o nosso B. Os coeficientes, quando nós sabemos que implicitamente é 1, então tá aqui, 2, tá aqui, 2, tá aqui e 1 aqui. Então, são os coeficientes das incógnitas, tá bom? E aqui vai colocar x ou x1 e aqui y ou x2, tanto faz. Tá bom? Então, bem simples assim, a gente vendo quem que são as matrizes, ok? Resumindo bem, a vantagem de você usar a matriz é que a gente vai usar tudo que nós já aprendemos de matrizes, né? Por exemplo, só de olhar essa matriz A, o determinante dessa matriz, a gente já tem bastante informação do sistema. Se tem solução, se não tem, se é única, ou se tem infinitas, tá? Então, a ideia é essa, né? Aqui nós temos o exercício, que obviamente não vou fazer, só para pegar as matrizes, né? Escrever da forma que nós já conhecemos, matricial, usando x1, x2, tá? Bem simples, acabei de fazer um exemplo. Operações elementares para resolver sistemas equivalentes. Pessoal, toda vez que eu tenho um sistema linear, ó, nós já sabemos agora, ó, se eu tenho um sistema linear, né? Então, automaticamente tem uma matriz associada a esse sistema linear, que é a matriz A. Nós já falamos bastante de matriz, operações elementares, para calcular a inversa, por exemplo. E agora a gente está vendo por que a gente pode fazer isso. Porque se eu trocar duas equações, ou multiplicar uma equação por uma constante, ou adicionar um múltiplo de uma equação a outra, ou a outras, né? Combinação linear, isso aqui a gente chama simplesmente, é mais fácil, ó, combinação linear. Eu não mudo o meu probleminha. Vou pegar o probleminha que a gente tem aqui, ó. Nós temos um sisteminha aqui, ó. Tá? 3 sisteminhas, né? Se eu trocar essa linha com essa de lugar, não muda nada, ó. Tá bom? Se eu pegar a última linha aqui, ó, multiplicar por 2 dos dois lados, não muda nada, tá bom? Se eu pegar, né, aqui, ó, somar a primeira, vou somar, ó, x mais 3x, 4x. Y menos y, 0, ó. 4 mais 1, 5. E repetir as outras, também é o mesmo problema. São maneiras de encontrar problemas equivalentes, tá? Então, problemas equivalentes têm soluções iguais, né? Ok? Então, aquela noção que a gente já tem, né? De trocar linhas de matrizes, aqui é a mesma coisa que trocar equações. Quando eu falar linha ou equação, é a mesma coisa que tenha por sinônimo, tá bom, pessoal? Soma e substituição, isso é uma revisão.
né, dos métodos de sistemas lineares do ensino médio. Todo mundo já fez isso aqui no ensino médio. De maneira bem simples, o método da substituição. Você isola uma variável em uma das equações, você escolhe qualquer uma das equações. Então, isolei x na segunda variável. Isolado x, eu vou substituir na outra. Nunca se esqueça, isola em uma, então isolei na segunda aqui, vou substituir o x aqui na primeira, que é a que está feita aqui, passo a passo. Tá? Feito isso, você vai ter uma equação com uma única variável. Pode olhar, y, y. Então, vai ser uma equação do primeiro grau com uma única variável. Isso a gente sabe resolver de maneira bem simples. Chegou com o y é menos 2. Sabendo quem que é o y, você substitui em qualquer uma das duas. Você escolhe agora. Para descobrir o x, posso tanto pegar esse y igual a menos 2, substituir, deixa eu apagar aqui, na primeira, como na segunda. Vai dar certo, tá bom? Então, ó, substitui aqui, ou substitui aqui. Vai dar certinho. Aí você vai descobrir o x, porque vai ficar, né, sem variável agora. Ó. Inclusive, pode substituir aqui, ó, onde nós já isolamos o x. Ó. Foi isso que eu fiz aqui, né? Então, tem 3 opções, na verdade, para descobrir a segunda variável, tá bom? Só para relembrar, um método bem simples. Vamos para o método de Cramer. Pessoal, exercício no próximo vídeo, que é só teoria, tá bom? Resumo da teoria. O que o método de Cramer fala? Tá aqui, ó. Vou colocar em outra maneira de falar, né? O meu x1 é o determinante na nossa anotação, tá? Mudando um pouquinho, ax1 dividido pelo determinante de A. x2 é o determinante, se só tem 2, né? Estou supondo aqui com 2, ó. Ax2 dividido pelo determinante de A. De maneira genérica, a gente pode falar, ó, ele está usando A, posso usar um K, vou usar um K agora, ó. Xk é o determinante da matriz AXK dividido pelo determinante de A, tá bom? E esse D aqui é o determinante de A, e esse dxa aqui é o nosso determinante, é o D de determinante da matriz AXK, tá bom? O que é a matriz AXK? A dúvida, né? AX1, AX2, tá aqui, ó, AX1. Pegou a primeira linha, que é do x1, e coloca o termo, a matriz dos termos independente, ou das constantes, que é a matriz B. Tá? Então, aqui é a matriz B. Ok? Então, no AX3, é uma notação, tá, pessoal? Quer dizer que eu vou tirar a terceira coluna, que seria aqui, ó, A13, A23, AN3, vou tirar isso aqui e vou colocar a matriz B aqui nesse lugar, já que a matriz B sempre é apenas uma coluna. Olha lá, vamos lá, só para ver que vai dar certinho. Vou pegar lá no comecinho, que a gente vai ver aqui. Ó. Então, vou pegar esse exemplo aqui mesmo. Tá? Ó. Então, AX1 eu tiro isso aqui e coloco essa aqui no lugar. Tá? O AX2, tiro essa aqui e coloco essa aqui no lugar. Então, aqui vai ser o AX1 e aqui vai ser o AX2. Tá bom? E aí eu vou calcular o determinante. Bem simples assim. Então, a regra de Cramer, muito poderosa, mas muito simples de entender. É isso daqui, de maneira bem resumida. E aí, com base no determinante, deixa eu apagar aqui, ó. Já sabe o que significa, ó, esse D. Até colocar aqui, ó, determinante da matriz dos coeficientes. Ó. A gente consegue fazer uma discussão do sistema todo, né? Ó, tá vendo? Só preciso saber desse determinante. Se ele for diferente de zero, nós teríamos que ele é possível e determinado. Ó. Determinante diferente de zero aqui, tá? Por isso que é importante sempre testá-lo. O caso mais, digamos, né, desejado, vamos colocar assim, tá bom? Se o determinante for zero, aí nós temos esse caso aqui, ou esse caso aqui. Aí depende do restinho das contas. Mais para frente a gente volta aqui. Por enquanto, nós vamos ficar com esse caso aqui, que é o ideal para nós aqui, tá bom? Só lembrar disso, se o sistema tem uma única solução, né? Para ter uma única solução, melhor dizendo, o determinante tem que ser zero. Se o determinante é diferente de zero, uma única solução. Para ele ser indeterminado, tem que ser zero, e para ser impossível também. São duas condições aqui, quando dá zero. Então, a gente quer que não dê zero, tá bom? Vamos para frente. Esse exercício era para calcular, vamos deixar para a aula dos exercícios. Sistema linear homogêneo. É a mesma coisa, tá, pessoal? É só uma classificação. Então, quando você olha a matriz B aqui, ó, os termos independentes são todos zero, tá? Quer dizer que aquela matriz, quando a gente escreve D, vai ser todo mundo zero aqui, ok? Então, posso usar a regra de Cramer, posso fazer soma, substituição, posso fazer a mesma coisa. É só uma classificação que está aqui. Tem de interessante?
que esse sistema ele sempre vai ter pelo menos uma solução, tá bom? Então, esse sistema aqui sempre vai ser sistema possível e determinado ou sistema possível e indeterminado, tá bom? Ele nunca vai ser impossível, porque ele sempre tem o que nós chamamos de solução trivial. Essa solução trivial sempre existe, tá? Bem bacana, né? Basta colocar zero aqui, ó, no lugar do x, do y, do z. Vou verificar, tá? Então, a solução, nesse caso, 3 por 3, ó, a solução trivial, eu tenho certeza que isso aqui sempre vai ser solução. Só que ela pode não ser única, pode ter outras soluções. Aí as continhas, tá bom? Tem que fazer, ok? É só uma característica, um adjetivo, tá? Toda vez que fala homogêneo, é que os termos independentes são zero. Tá aqui, mais uma vez, para responder. Tá bom? Você pode usar o método que quiser, pessoal. Sistemas lineares triangulares. Vou começar pela matriz. Uma matriz é triangular. Vou fazer 3 por 3 aqui, tá? Quando ela tem aqui, ó, os primeiros. Vou fazer exemplos. 1, menos 1. Aqui é 0, aqui é 0. Aqui é o número, vou colocar 5. Aqui é 0. E aqui pode ser qualquer número. Eu vou colocar 2. E aqui eu vou colocar 4, só para exemplificar. Então, essa matriz é uma matriz triangular. Vamos lá. Por que ela é triangular? Matriz triangular inferior. Porque abaixo da diagonal principal, olha aqui, ó, diagonal principal, abaixo dela todo mundo é 0. Então, um triângulozinho aqui formando, ó, por 0. Tá bom? Então, é esse caso. A representação dele, né, a forma dele, quando a gente olha, é isso daqui, ó. Na primeira ou última linha, tanto faz, a equação, eu tenho uma única variável. Na de cima eu teria duas, xn menos 1 e xn. Na outra eu teria 3 e daí por diante. Tá? Sempre vai aumentando de uma em uma. Ou, de maneira análoga, eu posso olhar o contrário. Eu posso falar que na primeira tem todas as variáveis, na segunda tira uma, na terceira tiram duas e daí por diante. As que não aparecem é porque é zero, tá, pessoal? Então, é como se tivesse zero aqui, ó, aquele zero da matriz lá. Por isso que vai formando um triângulo aqui de zero. Se o zero está embaixo, triangular inferior. Se o zero está em cima, triangular superior. Isso é muito simples, na aula eu mostrei. Está aqui, ó, o mais interessante, né? O que nós queremos nesse ponto da aula, da disciplina, da teoria, é entender exatamente esse roteiro aqui, né? A teoria. E aqui está falando que você vai na última linha e isola o xn. Tá? Só para ficar bem claro, isola o xn aqui. Que é o que a gente já faz quando a gente tem um exemplo, tá? Manda aqui dividindo. Tá lá. Ele tá te ensinando a fazer isso, né? E aí vai para a próxima linha, que tem duas, você já conhece uma, substitui na outra, tá? Então, o mais importante é entender esse roteiro. Então, você vai ter que ler o livro, prestar atenção. Quem foi à aula, dei bastante dica, ficamos lá metade de uma aula só analisando isso aqui, fazendo essas contas, comparando, substituindo N, tá bom? Isso é muito importante que você entenda. O sistema por si só ele é muito simples. Nós temos exemplo aqui, né? Então, é só isolar o x aqui. Você já sabe quem que é o x. Sei que o x vai dar menos 3 sobre 2. Substitui aqui, menos 3 sobre 2. Isolo o y, descubro o y. Eu já sei o x e o y. Venho para cá e descubro o z. Muito simples, tá? Muito simples mesmo. O mais importante, mais uma vez, repito, falei bastante na aula, é você conseguir entender essa notação e esse roteiro. Tá bom? Aqui embaixo nós temos uma observação, uma pergunta, né? Será que nós podemos ter um sistema triangular homogêneo? Sim, né? Acabei de falar naquela hora, que é só uma classificação, um adjetivo. E não depende da matriz A, depende do termo independente, né? Do vetor ou da matriz do termos independente. Da matriz das constantes, que é esse aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 5 terços, 0. Se aqui fosse 0 e aqui 0, pronto. Triangular homogêneo. Pode tranquilamente. Aqui também. Se aqui fosse 0, 0, 0, triangular homogêneo. Triangular superior, triangular inferior, tá? E agora o método mais complexo um pouco, né? É o desejado, digamos assim. Primeiro pela teoria e segundo pela aplicação mesmo prática na hora de resolver o exercício. Tem que ter bastante atenção. A mesma pegada que eu falei aqui, pessoal. Não vou ler tudo, claro. Tá? É entender a teoria, entender o roteiro. Não é simplesmente pegar o exercício e começar a resolver sem entender. Então, a primeira coisa, vou destacar alguns pontos aqui. Determinante tem que ser diferente de zero. Já falou, né? Se é diferente de zero, sistema possível ao determinante, né? E determinado, ou melhor dizendo, solução única. Então, só tem uma solução. Isso é bom. Ele está falando uma consequência. Ó. Isso aqui é uma hipótese, né? Se sempre que o determinante for diferente de zero, eu posso sempre reescrever o sistema de maneira que esse primeiro elemento
não seja 0. A gente vai chamar de pivô. Então, sempre tem que observar isso. Vou colocar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 5, menos 4, 2, menos 3 e 1. O que ele está falando? Se o determinante dessa matriz for 0, eu posso trocar de linha, tá? E aí não vai ser mais 0 aqui o pivô, tá bom? Aí eu tenho que ter certeza que o determinante é diferente de 0. É um teste, né? Que a gente faz sempre primeiro, tá bom? Um teste que a gente sempre faz primeiro. Ok? E aí ele vai te ensinando etapa por etapa, eu vou resumir bastante aqui, porque eu já falei na aula de novo. Ele vai te falando quem que são os pivôs, né, ó, pivô de cada etapa, os multiplicadores, ó, isso é muito importante na resolução desse método. Principalmente porque lá na frente a gente tem um método chamado LU, tá? E aí a gente precisa desse método aqui. Então, eliminação de Gauss é pré-requisito para chegar no LU. Então, não só é resolver de acordo com essa teoria, tá bom? E fizemos na sala de aula. Depois eu vou fazer mais um exercício aqui. Então, a primeira etapa, a gente vai concentrar na primeira coluna, colocar 0 aqui, abaixo, né? A partir da segunda, terceira, quarta, seja lá quantas linhas tivermos. Então, a primeira etapa é só isso. E o livro, né, a teoria te mostra como você faz isso tudo. Para que serve o pivô, o multiplicador, ele te ensina tudo isso daqui. Tá? E é importantíssimo compreender essa leitura aqui. No final da primeira etapa, você vai ter assim, ó, se for uma matriz 3x3, naquele exemplo que eu falei, né? Trocava de linha lá e tal. Aí, ó, deixa eu voltar lá, que eu uso, né? Então, acho que tá aqui, né? Então, vamos supor que eu troquei com a segunda linha aqui. Ah, ó, então já tá assim. Vou supor as contas, obviamente eu não estou fazendo as contas aqui. Aqui já é 0, então não vai mexer nessa linha. E essa linha que a gente mexe, aí vai colocar um 0 aqui. Aqui eu não sei, vou deixar assim, ó, pra não... Tá? Então, quando eu olhar a matriz assim, está pronto a primeira fase. Outra coisa importante, anotação, né, pessoal? Etapa inicial. Essa etapa aqui seria a primeira etapa. Então, eu deveria escrever assim, ó, A, aqui em cima 1, barra B, aqui em cima 1, né? A gente chama da matriz estendida, tá bom? Ou matriz completa. E aqui em cima significa, né, a etapa que nós estamos. Está muito claro aqui, ó, no próprio livro, tá bom? E aí você vai fazer várias etapas, vai depender da sua matriz. É uma conta muito simples da última etapa, ó. Vamos lá. Etapa 2. O que eu fiz na etapa 2? Ó, etapa 1 foi a primeira coluna, já estava pronto. Já tinha passado. Aí nós estamos aqui agora, etapa 2, ó, nessa coluna aqui, ó, na segunda coluna. Colocando 0 a partir da terceira linha, quarta, quinta e daí por diante. Seja lá quantos tiver. Lembra que na primeira foi a partir da segunda. Né? Na segunda etapa, a partir da terceira, para formar lá o triângulo que nós falamos, ou a escada. Muita gente chama de escada, tem gente que chama de triângulo, tá bom? E aí a gente pode generalizar, indo lá para a última etapa. Claro que vai depender do número de, né, linhas e colunas da matriz, já que a matriz é quadrada, a gente chama esse número de n. Então, vamos supor que eu estou na matriz aqui, 5 por 5, o n é 5. Opa, 5 por 5, o n é 5. Deixa eu apagar aqui, pessoal, para ficar uma coisa bem organizadinha, né? O professor às vezes cobra do aluno, então vamos dar o exemplo aqui, né? Ficar bem organizadinho. Pronto. Então, ó, o nosso n é 5, sem dúvida. E aí, quantas etapas eu tenho? Aqui está falando, ó, n menos 1. Então, na minha última etapa é a quarta, quando a matriz é 5 por 5. Se for 10 por 10, é a nona. Tá bom? Então, e aí eu vou ter, ó, no nosso caso aqui, se for 5, A, 4, eu já sei que é a quarta etapa, B, 4. Tá bom? 4. Ok. E aí, como que eu sei que está pronto? A mesma coisa, ó. A gente vai olhar a matriz. Deixa eu apagar aqui. Eu vou escrever a matriz até maior um pouquinho, para a gente ir conversando um pouquinho e finalizar essa parte aqui, que já é bem simples, ó. Então, vamos supor que eu tenho a matriz 4x4. Eu fiz a primeira coluna, vamos supor que aqui era 2, o pivô ficou, aqui é 0, 0, 0. Abaixo tudo 0. Tá? Na segunda etapa, aqui era um número, vamos supor que era 3. Estou inventando os números, tá, pessoal? O pivô aqui menos 2. E aqui eu coloquei 0, 0. A terceira, aqui vamos supor que é 1. Aqui era um 3. Aqui o pivô, vamos supor que foi 1 também. E eu coloquei 0 aqui. E a quarta, pode ser qualquer número, né? Eu vou inventar os números também. Menos 5, 6 e 3. Pronto. Aí eu sei que eu estou pronto, né? Porque aqui vai ter uma linha pontilhada. Vamos supor o B aqui, né? Apareceu uma fração, aqui deu 0. Raiz de 2. Estou inventando os números, tá, pessoal? Não importa. Por que eu sei que está pronto? Ó, primeira coisa, vamos pegar as partes mais importantes. Matriz A, 4x4, 3 etapas. Acabamos de falar, uma a menos da ordem. Primeira, eu fiz isso. Segunda, eu fiz isso. Terceira, eu fiz isso. E apareceu aqui, ó, o triângulo ou a escada que a gente fala do 0. Então, tá pronto a etapa.
tá bom? E aí no final o que eu tenho? Nós já falamos agora, nós temos um sistema triangular superior, tá bom? Sempre nós vamos ter um sistema triangular superior, ok? E aí nós já vimos, voltando aqui, ó, por isso que eu falei que é importante, mesmo que seja simples, entender a teoria, ó. Nós já sabemos resolver o sistema triangular. Falei bastante dele aqui, tá aqui a nossa continha. E é muito simples. Então, teoricamente, a eliminação de Gauss, o que ela faz? Ó, pega aqui, tá bom. A gente já tem que ter em mente isso, né? A eliminação de Gauss vai transformar o seu sistema em um sistema equivalente, e esse sistema é um sistema triangular, se a gente quiser caracterizar melhor, superior, ó. Tá bom? É esse sistema triangular, tranquilo. E ele é equivalente, quer dizer que tem a mesma solução do sistema inicial. E isso tudo não é o professor Paulo Alexandre que está falando, está aqui no livro, né? Bom, aqui no livro. Então, esses dois exercícios aqui, vou deixar para depois, a gente já fez, inclusive, é a mesma coisa, ó. Tem todas as variáveis, podemos dizer que é um sistema completo. Então, quando eu aplicar o método de eliminação de Gauss, eu vou chegar no sistema triangular, superior. E aqui é a mesma coisa, só que é 3 por 3. Se é 3 por 3, nós já sabemos que são duas etapas. Olha o tanto de coisa que a gente já sabe, ó. Aqui, 2 por 2 é uma etapa, n-1, uma etapa. E aí, no final, vou ter um sistema triangular, S barra, e resolvo esse sistema triangular. Vou até colocar assim, ó. Triangular. Bem simples assim. E, principalmente, o que eu não posso esquecer, pessoal, toda vez testar o determinante, é a primeira coisa. Só vai funcionar isso tudo que nós falamos se o determinante é diferente de zero. Mas qual número? Qualquer número que não seja zero, tá? 2, 3, raiz de 1, raiz de 3, 0,1 também, todos vão funcionar, menos para o zero. Se for o zero, a gente vai ter algum probleminha, tá? Aí eu vou falar na aula de exercício, eu falo do probleminha quando for zero. A gente vai fazer um exercício onde vamos esquecer de propósito que o determinante aqui testar, né? Vai ser zero, e aí a gente vê o que acontece. Ok, pessoal? É o resumo aí do conteúdo de determinantes, né, de matrizes, de sistemas lineares, ok?